Oi, e aí, como vai você? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, de coração, de verdade mesmo. Eu espero que você esteja bem, que haja muita alegria em você, que haja paz no seu lar e que com certeza também haja muita saúde, né? E acredito que nessa fase que estamos vivendo é o que mais precisamos. Mas eu tenho um assunto para conversar com você e eu espero que você atente a esse assunto. Abra aí o teu coração um pouquinho, tá bom? Para ouvir o que eu tenho para falar com você. Prometo que não vai passar de 5 minutos esse vídeo aqui, tá legal? Bom, eu gosto muito do Evangelho segundo João, porque João ele foi o apóstolo amado, né? Um apóstolo que ele era bem achegado a Jesus, ele gostava de estar próximo de Jesus, ele gostava de se debruçar, né? no colo de Jesus e ele tinha essa afinidade, ele gostava de ter Jesus por perto. E aí quando João começa a escrever o Evangelho, ele começa a expressar realmente o quanto Jesus é importante para o ser humano, né? O quanto ele se esvaziou-se da sua glória e veio fazer parte, né, deste mundo tenebroso que nós vivemos, veio morar junto conosco para conhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E aí se entregou por nós na cruz do Calvário. João ele fez questão de falar sobre isso. E aí João narra uma história que eu fico assim, maravilhado como Jesus ele se importa com as pessoas, o quanto Jesus ele tem interesse nas pessoas. E aí João começa a escrever lá no capítulo 4 que Jesus estava passando por Samaria, uma cidade, a cidade dos samaritanos. Jesus estava passando por lá e aí ele parou na beira de um poço para tomar água. E ele disse aos seus discípulos: olha, vão à cidade comprar comida e eu vou ficar por aqui. E Jesus viu uma mulher ali tirando água daquele poço. E aí Jesus aproveita a oportunidade. Era uma mulher samaritana, uma mulher daquela região. Ele achega-se pertinho dela e diz assim: olha, dá-me de beber. E aí acredito que ela tomou aquele susto. Por quê? Porque ela fez uma pergunta para ele: olha, como tu sendo judeu, se chega a mim e pede água para beber? Porque na verdade os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos, entende? Não havia uma amizade entre eles, havia uma rivalidade entre eles. E aí Jesus, sendo judeu, se aproxima dela e pede água para beber. Aí ela falando isso, Jesus olha para ela e diz assim: olha, se você soubesse quem é que te pede água para beber, você pediria água viva e eu te daria água viva. E aí ela novamente, olhando para a visão secular, ela olha para ele e diz assim: como que tu vai me dar água se tu não tem nem como tirar água do poço, né? Se tu não tem como tirar água do poço, como é que você vai me dar água? E aí Jesus aproveita a oportunidade e começa a falar para ela da vida que ela vivia, da situação que ela vivia. Aproveita e lê o capítulo 4 de João para você entender um pouquinho. E aí Jesus começa a falar para ela sobre a questão dela ser uma pessoa que talvez era desprezada pela sociedade, que talvez ela era uma pessoa que estava jogada à esquerda, porque ela era uma mulher que já havia talvez ficado com vários homens, uma situação difícil para a vida dela, e até o atual com quem ela estava não era o marido dela legítimo, né? Então Jesus começa a falar para ela, ela diz assim: vejo que tu és profeta, porque Jesus começou a revelar a vida dela, falar, dizer para ela, mas o interesse de Jesus ali não era revelar a vida dela. O interesse de Jesus era que ela viesse conhecer a verdade, conhecer a vida que era Ele. E é essa oportunidade que eu estou aproveitando para dizer para você o quanto Cristo te ama, o quanto Ele te chama e o quanto Ele tem prazer em te ajudar, tá bom? Não tenha dúvida disso. Cristo, Ele morreu por você, morreu por mim. Ele não faz acepção de pessoas, né? Aquela mulher era desprezada pela sociedade, era desprezada pelos judeus, mas Jesus se aproximou dela e começou a falar com ela e dizer para ela o quanto ele tinha interesse em fazer parte da vida dela. E isso é o que ele diz para você também, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e te ajudar.